Revelado. Se você está dormindo, nunca saia. A história aterrorizante de um destino amaldiçoado. Mariana estava cansada. Após uma noite exaustiva no hospital, só queria voltar para casa e abraçar o filho. O céu escuro de São Paulo parecia se fechar sobre ela, como se a cidade estivesse tentando engoli-la. A parada de ônibus, com sua única lâmpada piscando, parecia uma armadilha. Enquanto esperava, o celular vibrou. A mensagem: você deve se lembrar do que aconteceu com sua avó. O coração dela acelerou. Uma piada cruel? Mariana riu nervosamente, mas uma sombra de ansiedade se instalou. O que isso significava? Nos dias seguintes, as mensagens continuaram, cada uma mais perturbadora. Você não escapa da sua herança. A maldição nunca dorme. Mariana tentava trabalhar e olhar por Lucas, mas algo parecia estar mudando na comunidade. As pessoas a olhavam de lado. Risos e sussurros se tornaram murmúrios carregados de desconfiança. Quando um menino desapareceu, o medo tomou conta. Os vizinhos, que antes eram como família, agora pareciam distantes. Não se aproxime dela, sussurravam. O peso da culpa, da avó, do passado. Era como se todas as histórias que Mariana tinha ouvido quando criança sobre a matriarca amaldiçoada agora ganhassem vida. Um ódio e um medo cresceram em seu peito. Ela sentia que todos a culpavam. As mensagens continuaram a chegar, e a cada uma a sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer aumentava. No meio desse caos, Mariana decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Ao investigar, descobriu histórias antigas sobre sua avó, uma mulher que era reverenciada, mas temida por suas curas, rituais obscuros que ecoavam até hoje em sua família. Naquela noite, ao voltar para casa, o bairro estava envolto em uma escuridão inquietante. Cada sombra parecia se mover. Com o coração na garganta, ela entrou no apartamento e percebeu que Lucas não estava ali. Engolindo o pânico, começou a chamá-lo. "Lucas, meu filho!" O eco de sua voz soou vazio. O silêncio era ensurdecedor. As risadas que antes preenchiam seu lar agora eram ecos distantes. "Onde você está?" O terror a consumia. Seria isso parte da maldição? A sensação de que algo estava muito, muito errado a fez fechar os olhos e respirar fundo. Ela pensou no que a avó dizia: não ignore os avisos. E agora, esses avisos estavam bem diante dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mariana hesitou. Em quem ela poderia confiar? A ideia de procurar a velha benzedeira rasgou sua mente. A mulher que sua mãe sempre advertiu para evitar. Mas o que mais ela tinha a perder? Outro grito, uma outra perda a cercava. Com o coração pesado, decidiu que precisaria ir. O que mais seria capaz de descobrir sobre a maldição que pairava sobre sua família? Enquanto se preparava, o relógio na parede pareceu atrapalhar seu raciocínio, avançando como se estivesse contando seu tempo. As sombras dançavam ao redor e Mariana sentiu que, em breve, ela não teria mais o que fazer para proteger seu filho. O passado estava ressurgindo e a pergunta ficou pairando no ar. Até onde Mariana iria para salvar Lucas antes que a maldição fizesse sua última vítima? Mariana não perdeu mais tempo. Com uma determinação desesperada, ela saiu de casa e se dirigiu para o centro do bairro onde a velha benzedeira costumava se instalar. As ruas estavam desertas e a escuridão a envolvia como um manto. Os poucos residentes que ainda ficavam acordados observavam-a de suas janelas, como se ela fosse um espectro, um símbolo do que não se deve provocar.
O peso de seus olhares parecia levá-la para trás, mas a adrenalina a impulsionava. Quando finalmente chegou à casa da benzedeira, uma estrutura antiga com paredes que pareciam sussurrar segredos, ela hesitou. Batendo levemente na porta, a ansiedade a consumia. Seria essa a decisão certa? Assim que a porta se abriu, uma aura pesada e cheia de mistério a envolveu. A mulher, de cabelos grisalhos e pele enrugada, a observou com olhos penetrantes. Você veio procurar a verdade, disse a benzedeira, como se tivesse lido sua mente. Precisamos falar sobre minha avó e sobre Lucas, Mariana respondeu, tentando manter a voz firme, embora estivesse em um mar de inseguranças. A velha acenou, convidando-a a entrar. O cheiro de ervas secas e incenso impregnavam o ar, misturando-se com o medo que pulsava dentro de Mariana. As paredes estavam adornadas com fotografias em preto e branco de pessoas e rituais que Mariana mal conseguia distinguir. Se a verdade que você busca é sobre a maldição, você precisa estar preparada. A maldição da sua avó exige sacrifícios. Você não pode escapar. A única escolha que lhe resta é decidir como aceitar isso. Mariana balançou a cabeça, angustiada. Você não sabe o que acontece com meu filho. Ele desapareceu. A cidade inteira está contra mim por algo que não entendo. A velha sorria, mas não de um modo gentil. A maldição teceu um círculo apertado. Há segredos que precisam ser revelados. O menino, ele é parte da herança. Sem ele, a maldição se estenderá ainda mais. Uma onda de pavor invadiu Mariana. Então, Lucas era apenas um peão nesse jogo terrível. Ela se lembrou das mensagens que havia recebido, de como se sentia observada, cercada. A velha começou a murmurar palavras em uma língua estranha, enquanto pegava um frasco com um líquido turvo. Beba isso, e você verá o que é necessário fazer. Mas a mente de Mariana estava em torvelinho. E se isso fosse uma armadilha? E se a velha estivesse manipulando-a para algo ainda mais sombrio? A questão se tornava mais urgente a cada batida do seu coração acelerado. E se Lucas estivesse em perigo real por causa da avó? Você pode ajudar, implorou, mas a benzedeira apenas a olhou com uma sabedoria antiga. Você vai precisar encarar o que evita. A maldição não se quebra sem dor. Você terá que escolher entre o que ama e o que teme. Mariana sentiu a pressão das palavras. Com um grito silencioso, ergueu a cabeça e olhou pela janela. A noite permanecia sombria, mas havia movimentos nas sombras. Alguém estava ali. No fundo, ela sentia que o tempo se esgotava. Estaria Lucas em perigo ou a própria maldição viria atrás dela? Uma nova mensagem chegou no celular, vibrando freneticamente em seu bolso. Ao pegar, leu: lembre-se, a maldição sempre pede algo em troca. O que você está disposta a sacrificar? O pânico a dominou enquanto a porta da casa se fechava atrás dela, e a realidade da escolha se tornava cada vez mais clara. O que Mariana realmente estava disposta a sacrificar por seu filho e para se libertar do que a cercava? Mariana ficou paralisada. A mensagem que acabara de receber queimava em sua mente, como um aviso sombrio. As paredes da casa pareciam se aproximar, comprimindo-a em um espaço já pequeno, quase claustrofóbico. A benzedeira a observava com um olhar que dizia mais que 1000 palavras. Aquilo tudo era uma armadilha, mas a urgência por Lucas a forçava a seguir em frente. Você precisa beber, repetiu a velha, estendendo o frasco com o líquido turvo. A verdade só será revelada a quem tem coragem. Mariana hesitou. O que poderia ser aquele líquido? Seria um veneno ou uma cura? Lembrava-se das histórias que ouvia sobre rituais antigos, onde o limite entre o sagrado e o profano se confundia. Mas e se Lucas estivesse em perigo? Ela sentiu o coração acelerar, um tambor que ecoava na sua cabeça. E se eu me recusar? Mariana perguntou, a voz quase um sussurro. A benzedeira riu, um som seco que cortou o ar. A recusa é uma escolha.
mas não te protegerá da maldição. Entre no escuro, ou o escuro entrará em você. Uma sensação de impotência invadiu Mariana. O peso da responsabilidade a esmagava. Sem pensar mais, ela pegou o frasco e, com tremor nas mãos, tomou um gole voraz. O gosto era amargo, como terra podre, e uma onda de náusea subiu pela sua garganta. Os olhos da benzedeira brilhavam. Agora, veja. Os objetos ao redor começaram a girar. A casa se desfez e uma realidade paralela emergiu, trazendo imagens distorcidas do passado e do presente entrelaçados. A voz da velha ecoava em sua mente, mesclada a risadas e lamentos. Mariana viu Lucas. Ele estava cercado por sombras, sua expressão de terror refletindo o que ela sentia. A cidade era um labirinto, e dentro dele, a avó de Mariana aparecia em forma espectral, destrutiva. "Por que você não me protegeu?" Gritou Lucas, mas a voz dele se perdeu no grito do vento. A visão se dissipou e Mariana desabou no chão, a respiração pesada e ofegante. "O que foi isso?" ela perguntou, ofegante. "Uma visão, uma amostra do que está por vir", disse a benzedeira mais sombria do que antes. "Mas só você pode mudar o destino." Mariana gelou. Dentro dela cresceu uma rara combinação de raiva e desespero. "Como eu posso salvar meu filho? O que eu tenho que fazer?" A velha fechou os olhos por um instante, permitindo que a escuridão se envolvesse ao redor dela, antes de abrir novamente. Os que se afastaram do círculo devem trazer um novo sacrifício. Se você deseja salvar Lucas, você deve se entregar ao que mais teme. Esse último aviso atingiu Mariana como um punhal. O que ela temia? Compreendia agora que a maldição não era apenas sobre o passado. Mas e se a maldição estivesse mais próxima dela do que imaginava? Algo que estava dentro de sua própria casa, nas relações que teceu, em sua própria avó. Ouvindo o som do vento uivando lá fora, Mariana tomou coragem. Não havia como voltar atrás. As vozes sussurravam mais alto, e uma imagem da avó surgiu novamente em sua mente, a expressão de cólera e amor misturados. Ela sentiu a necessidade de descobrir se poderia quebrar aquele ciclo, mas havia um preço a pagar. "Qualquer sacrifício?" ela perguntou, a voz quase inaudível. A benzedeira assentiu lentamente, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. "Você determinará o valor de seu amor. Prepare-se, pois a escuridão não é apenas sua inimiga, mas talvez seu maior aliado." Mariana olhou em volta, a tensão crescente a esmagando. Para cada resposta que buscava, mais questões surgiam. Se entregaria todo o seu ser para salvar Lucas? Com um último olhar para a velha, uma decisão começou a se formar em seu coração apavorado. Mas o que ela realmente estava disposta a sacrificar? E ao sair da casa da benzedeira, o vento carregou consigo mais uma mensagem, uma risada distante. É hora de confrontar seus medos. Mariana sentiu a brisa gelada tocar seu rosto ao sair da casa da benzedeira. O chão sob seus pés parecia tremer, como se a cidade inteira estivesse sendo engolida pela escuridão. Os ecos das palavras da velha reverberavam em sua mente. O que mais teme? O vazio crescendo dentro dela a impulsionava a buscar respostas, mas cada passo a afastava de um lar que agora parecia uma armadilha. As ruas estavam desertas, as sombras dançavam ao seu redor. Ela olhou ao longe, onde uma figura encapuzada espreitava atrás de uma árvore seca. Seu coração disparou, a adrenalina percorrendo suas veias como veneno. "Lucas, cadê você?" gritou, mas sua voz era apenas um sussurro perdido. O que ela realmente temia? A resposta poderia estar nesse encapuzado, ou pior ainda, dentro dela mesma. Seguiu em direção à casa, onde tudo começou. As luzes piscavam, como se a própria luz estivesse com medo de iluminar o local.
Ao entrar, um cheiro forte de mofo e umidade a envolveu. As paredes pareciam pulsar, e cada artefato que via parecia esconder segredos. Enquanto subia as escadas, um sussurro baixo chamou sua atenção. Era uma voz familiar. Mariana. Um arrepio percorreu sua espinha. Era a voz da avó, um eco de uma vida repleta de histórias que agora se tornaram lendas de advertência. Ela seguiu em direção ao quarto onde cresceu, a porta rangendo como se estivesse resistindo à sua entrada. A luz mal conseguia atravessar as cortinas pesadas. Ali, entre as sombras, ela viu uma luz fraca brilhando-lhe. Uma pequena caixa antiga que um dia pertenceu à avó, coberta por uma camada de poeira. Seus dedos trêmulos tocaram a superfície da madeira, e uma visão passou pela sua mente. A avó, em pé diante de uma fogueira, entoando cânticos que evocavam espíritos. Ao lado, uma boneca de pano, com olhos que pareciam seguir cada movimento. Era um símbolo de proteção, mas também de um pacto feito há muito tempo. O medo dançou em seu estômago. Mariana abriu a caixa e encontrou dentro pequenos objetos. Uma mecha de cabelo, um pedaço de papel amarelado e um espelho quebrado. O papel estava manchado, mas a mensagem ainda era legível. O sacrifício deve ser feito em nome do amor, mas as consequências podem ser irreversíveis. O que ela estava prestes a fazer poderia mergulhar ainda mais na escuridão. De repente, ela ouviu risadas. Eram risadas infantis, suaves, mas carregadas de malícia. O som ecoou pelo corredor e a figura encapuzada reapareceu, agora mais próxima. "Você está mesmo disposta a perder tudo por seu filho?" perguntou a entidade, a voz profunda e sedutora. Havia um brilho estranho em seus olhos, que iluminou um pouco do rosto escondido. Mariana recuou, o coração pulsando descontroladamente. "O que você quer de mim?" A pergunta saiu em um sussurro, misturada à tensão no ar. A figura começou a se aproximar, o capuz esfregando contra os braços como se estivesse absorvendo a luz ao redor. "Você foi escolhida. A escuridão estará sempre à espreita. Todos têm um preço." Nesse momento, as luzes na casa se apagaram, deixando Mariana em completa escuridão. O silêncio era ensurdecedor, seu coração batia cada vez mais rápido. O que mais poderia ser exigido dela? O dilema a consumia. O que aconteceria com Lucas se ela não fizesse a escolha certa? Quando ela finalmente se decidiu, uma voz retumbou em sua cabeça. A maldição é uma escolha, ninguém está a salvo dela. Um novo terror a envolveu, e as paredes pareciam se mover como se estivessem vivas, respondendo aos seus medos. A figura encurralava. "Você tem apenas até o amanhecer para decidir, ou sofrerá as consequências que você mesmo trouxe." Neste momento, tudo se apagou, e Mariana ficou sozinha na escuridão. O que estava disposta a sacrificar para salvar Lucas? Enquanto o pânico se instalava, a porta que havia fechado atrás dela fez um barulho sinistro, como se a casa estivesse selando seu destino. A pergunta pairava no ar. Até onde Mariana iria para enfrentar seus piores medos? O ar tinha mudado. Era denso e carregado de um cheiro doce e enjoativo, como flores mortas se decompondo. Mariana, paralisada na escuridão, sentiu o gelado rasgar sua pele. A figura encapuzada estava ali, mais perto do que antes, a sombra pulsante parecendo envolver tudo ao seu redor. Escolhas. A voz ecoava, reverberando pelas paredes como se a casa estivesse sussurrando os mesmos medos que ela guardava. Você sabe que o que ama pode ser tirado de você se não fizer o que é necessário. Ela forçou os olhos a se ajustarem à escuridão, tentando ver o que poderia ficar à espreita ao seu redor. O chão rangia sob seus pés, e cada estalo parecia chamar a atenção da entidade, que se movia com uma calma inquietante. Você é mais forte do que imagina, Mariana. Poderia reescrever seu destino. As palavras saíam de sua boca como uma sedução, prometendo tudo o que Mariana mais desejava.
A cada instante, a luz da caixa parecia diminuir, como se a energia necessária para mantê-la acesa escorregasse junto com as esperanças dela. Mariana se lembrou de Lucas, o sorriso dele, o jeito especial de pronunciar seu nome. A ideia de perdê-lo era mais sombria do que qualquer sombra naquelas paredes. "Não, eu não vou deixar você levar meu filho!" gritou, e sua voz soou mais forte do que esperava, ecoando pela casa como um desafio. Nesse momento, uma risada sarcástica surgiu da figura. "Você pensa que seu amor pode proteger a si e ao seu filho do inevitável? O que você daria por ele, Mariana? O que pode ser mais precioso do que sua própria vida?" A presença parecia crescer, cercando-a, pressionando-a contra a parede. Mariana fechou os olhos, a mente tornando-se um turbilhão. O que poderia fazer para salvar Lucas? As palavras da avó brotavam, misturadas com os medos que agora a dominavam. Sacrifício. O termo pesava, denso e amargo. Quando finalmente decidiu abrir os olhos, o ambiente mudou. As paredes pareciam inquietas e dançantes, como se estivessem vivas. Um vento frio soprou, fazendo com que Mariana se estremecesse. O teto, uma vez inabalável, começou a ceder, revelando sombras obscuras. Você precisa escolher, Mariana, e a sua escolha não será sem dor. A voz da figura cortou a escuridão, um eco sombriamente encantador. Salve seu filho, ou salve a si mesma. A hora se aproxima. Sim, se ela quisesse salvar Lucas, tinha que agir. Uma ideia emergiu, vagamente, como uma luz nas profundezas da escuridão. A caixa, o que mais estava dentro dela? Mariana se lançou na direção da caixa, a luminosidade fraca piscando exatamente como suas esperanças. Com as mãos à procura, dedos tremendos de pura ansiedade, ela puxou a mecha de cabelo e o papel. O espelho quebrado, seu reflexo distorcido, capturava mais que sua imagem. Parecia refletir uma parte de sua alma. O que precisaria fazer para evocar as antigas promessas da avó? Você não pode fazer isso! O encapuzado parecia se agitar, sua natureza sombria revelando-se ansiosamente, quase como uma câmara de pressão prestes a estourar. Você não entende! Não há volta! O tempo estava se esvaindo. Os primeiros raios de luz da manhã começavam a tocar o céu, ameaçando a escuridão. Mas Mariana sabia que a decisão precisava ser rápida. O que a avó havia ensinado sobre a feitiçaria precisava ser ativado. Conectava-se com o amor, mas também com aquilo que ela estava disposta a sacrificar. Entretanto, a escolha que ela não fazia parecia a única possibilidade. A casa inteira tremia, como se os alicerces sentissem que seu destino estava prestes a mudar. Quem virá, o amor ou a loucura? E com essas palavras sussurradas, a figura pareceu se fundir com as sombras, enquanto Mariana se preparava para fazer seu movimento. A luz do amanhecer prometia um novo dia, mas o fardo da escolha pesava como um rolo de pedra em seu peito. A questão pulsava. O que ela estava disposta a sacrificar em nome de seu amor? E no fundo de sua mente, uma voz sussurrou: nem tudo é o que parece. Com o horizonte iluminando instantes de escuridão crescente dentro dela, Mariana começou a murmurar as palavras antigas que a avó tinha ensinado. Mas a casa, em resposta, rugia como se estivesse viva, pronta para retaliar. E quando a última palavra tomou forma, uma risada conhecida ecoou na penumbra. Você realmente achou que poderia escapar de sua própria sombra? Mariana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. As palavras místicas escaparam dos lábios de Mariana, formando uma conexão invisível com os ecos do passado. A casa estremeceu, como se o próprio edifício estivesse armado, pronto para proteger seus segredos mais obscuros. O ar pesado ficou ainda mais denso, quase opressivo, enquanto as paredes vibravam em resposta à invocação. Mas a figura encapuzada não se afastou.
Ao contrário, sua presença parecia se expandir, tomando conta do espaço com sombras emaranhadas que dançavam freneticamente. A risada ecoava, um som carregado de desprezo e diversionismo. Você realmente acredita que pode moldar seu destino? O sacrifício é a essência da magia e você terá que decidir antes que o dia se instale completamente. Mariana sentiu o desespero aumentar. Que tipo de sacrifício era necessário? As palavras da avó ressoavam em sua mente, mas a mágica não era uma brincadeira. O medo se entranhava mais fundo em seu ser. Ela pensou em Lucas novamente, a imagem dele a empurrando para a frente. Não havia como recuar. Se a escolha era entre ele ou sua própria vida, ela precisava descobrir o que poderia oferecer. O reflexo no espelho quebrado começou a brilhar intensamente, suas fragmentações se unindo em um espectro de imagens confusas. Viu cenas de sua infância, do amor pulsante que tinha por Lucas e também da dor, da perda, dos segredos guardados entre os muros daquela casa. Cada fragmento sugava seu pensamento, fazendo-a vacilar. Você não tem tempo, Mariana. A entidade se impacientou, suas sombras tomando formas grotescas, retorcidas e famintas. O que você está disposta a abrir mão? Responda, e o poder estará em suas mãos. Não, não posso! Mariana gritou, a voz tremendo. O desespero a invadia, fazendo seu coração disparar. Eu não quero perder meu filho! A figura encapuzada riu, uma risada que parecia vir do fundo do abismo. Perda é uma questão de perspectiva, não? Quantas vezes você já deixou algo para trás? Agora você só precisa escolher de novo. O amor pode ser um fardo, mas sua liberdade pode custar caro. Num impulso, Mariana lançou-se na frente da caixa, seus dedos tateando a superfície da madeira gasta. Ela lembrava-se das histórias da avó sobre fazer acordos, de como as almas eram trocadas para salvar outras. Mas o que poderia oferecer? A luz começava a minguar e ela precisava decidir rápido. Seus olhos se moveram para o espelho quebrado e uma ideia aterradora atravessou sua mente. Poderia sua vida, suas memórias, ser a chave para salvar Lucas? Tinha certeza de que a figura não esperava essa determinação crescente. Seus cálculos estonteantes a deixavam à beira da loucura. Eu darei o que for necessário! Mariana finalmente gritou, a voz erguendo-se em autoafirmação enquanto a casa ecoava suas palavras. Pegue minha dor, se isso significar salvar meu filho! As sombras que cercavam a entidade começaram a girar em torno de Mariana, uma tempestade de trevas e murmúrios se formando. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a entidade estendeu a mão, revelando um brilho obscuro. Uma troca, então. Eu aceito. Prepare-se para enfrentar seu maior medo. No instante seguinte, uma onda de dor atravessou seu corpo, como se agulhas a espetassem de todos os lados. A casa parecia pulsar em sintonia, a madeira rangia e as paredes se contorciam em uma explosão de raiva. Mariana gritou, não conseguindo distinguir o que era real e o que não era. E então, no meio desse caos, a entidade revelou seus planos. Você agora faz parte da caixa, e a verdadeira escolha está apenas começando. Mariana se sentiu cair, seu corpo sendo puxado para uma voragem de escuridão. O que isso significava? O que realmente estava em jogo? Uma nova pergunta se formava, mas antes que ela pudesse entendê-la, a casa silenciou abruptamente. Prepare-se, ecoou a voz, pois seu destino nunca foi o que pareceu. Em um lampejo, tudo ficou em silêncio absoluto. Mariana se deu conta de que suas verdadeiras capacidades, suas forças, estavam apenas começando a serem reveladas.
Assim como uma sombra que observa, a casa sussurrava promessas e previsões de um futuro sombrio que ela ainda não conseguia compreender. Qual seria a consequência de sua escolha? E o que realmente tinha oferecido naquela troca insana? O que Mariana não sabia era que algo invisível estava à espreita, aguardando o momento certo para devorar sua esperança. O peso do silêncio era ensurdecedor. Mariana estava perdida na escuridão. Seu corpo imóvel, sua mente uma tempestade de confusão. O que havia acontecido? O que significava realmente ter se tornado parte da caixa? A promessa da entidade reverberava em sua cabeça, a expectativa de um destino que ela não escolheu. E imediatamente imagens começaram a se agitar em sua mente. Um mar de sombras, rostos conhecidos cercando-a, e Lucas a chamando com um desespero que cortava como uma lâmina afiada. O pânico se instalou. O que fiz? Onde ele está? Com um sobressalto, Mariana tomou consciência de que não estava mais sozinha. À sua volta, as sombras se moldavam em figuras, sussurros se tornavam risadas macabras. O piso sob seus pés era frio e uma umidade pegajosa colava sua pele. Era como se a casa estivesse viva, pulsando com cada respiração dela. Bem-vinda ao seu novo lar, Mariana. A voz era suave, quase sedutora, mas repleta de uma crueldade sutil. Era a entidade, agora mais próxima, cercando-a com uma aura de poder ameaçador. Aqui você poderá ter tudo o que deseja. Mas, o custo pode ser mais do que você imagina. Ela segurou sua cabeça, tentando silenciar os ecos perturbadores que zuniam no ar. O que você quer de mim? Ela não conseguia mais esconder o receio na sua voz. Suas memórias, suas esperanças e, claro, seu filho. O tom da entidade era tão frio que Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quando você desistiu de lutar, entregou mais do que poderia imaginar. Agora você é parte do poder que mantém esta casa. E, em troca, suas vontades se entrelaçam com as minhas. Mariana começou a perceber. Cada objeto, cada sombra do ambiente tinha um papel, uma conexão que pulsava em sintonia com seu coração. As paredes sussurravam segredos de outras almas que anteriormente se atreveram. Mas o que era invisível estava se tornando ameaçadoramente tangível. Ela tinha que lutar, não podia permitir que a escuridão a consumisse. Não, eu não vou deixar você me dominar. Ela exigiu, as palavras tingidas com a força renovada de uma mãe desesperada. A casa reagiu a seu desafio, as sombras se distorcendo em formas grotescas, como se refletissem sua resistência interna. Tempo é um conceito relativo aqui, a entidade riu. E você ainda não percebeu que cada dia que passa é um dia a menos para você alcançar seu filho. Mariana, tomada por um medo visceral, gritou em resposta. Mas não era apenas tristeza, era um grito de revolta, um desejo profundo e primitivo de proteger Lucas, não importa o preço. A raiva inundou, clareando sua mente e fortalecendo seu espírito. Chega, ela bradou, o eco de sua voz preenchendo cada canto da casa. Nesse mesmo instante, ela viu uma luz se formar em meio à escuridão. Uma lâmpada tênue que iluminava as memórias mais queridas de seu filho. A entidade hesitou, sua sombra encolheu um pouco, como se a luz estivesse queimando-a. Você acredita que possui poder? Agora você está em meu domínio. A risada que se seguiu fez as paredes vibrarem. A verdade começou a se formar em meio à confusão. Se sou parte da caixa, posso usá-la, posso transformá-la. Mariana pensava rápido, a adrenalina empurrando-a para frente. Se você tem um plano, eu criarei o meu. Ainda assim, uma nova sensação de fatalismo a envolvia.
E se a entidade fosse mais poderosa do que ela imaginava? Uma sensação de fragilidade se arrastou sobre seu íntimo, como se estivesse em uma corda bamba entre os mundos. E então algo mudou. As redondezas fissuraram-se com um estrondo. As portas, assim como os espelhos quebrados, começaram a brilhar. Um portal de possibilidades instigantes e aterrorizantes se abriu. Mariana, percebendo que poderia moldar essa nova realidade, hesitou, contemplando a escolha. Um caminho escuro a levava a um abismo, enquanto o outro prometia luz, mas era também cercado por sombras traiçoeiras. Era uma bifurcação de destinos, e em seu coração uma pergunta ressoou com força. O que ela estava realmente disposta a sacrificar para recuperar Lucas? Naquele momento, a casa revelou seu projeto sombrio. Ao abrir a porta, algo seria libertado. Um grito ecoou nas profundezas, e Mariana sabia que o que quer que estivesse dentro da casa não apenas a atormentava, poderia trazer à tona horrores inimagináveis. Qual escolha será feita? E ao fazê-las, quem Mariana se tornaria? A luz pulsante, morna e inquieta parecia chamar Mariana. Ela estava diante da bifurcação, percebendo que cada passo poderia levar a um abismo profundo ou a uma pequena esperança. As sombras dançavam em volta de sua silhueta, como se quisessem puxá-la para o desconhecido. Sentia-se estonteada, um movimento brusco a fazia tremer. Mariana! Vinha a voz da entidade, soando como um eco distante, sempre próximo e terrivelmente sedutor. Você não entende. Aqui tudo é possível, e você tem o poder de moldar sua realidade. Mas você deve fazer isso antes que a luz se apague de vez. O coração dela disparou. Voltar a Lucas parecia um sonho distante, e a ideia de se aventurar na escuridão a deixava com um temor indescritível. As paredes pareciam vibrar, sussurros frenéticos enchiam seu ser, quase como se a casa estivesse implorando por uma decisão. Inspirando fundo, Mariana decidiu se mover. A ideia de acionar a luz intoxicou seus sentidos. Ela queria crer, mesmo que por um breve momento, que poderia ter Lucas de volta. Eu vou pela luz, murmurou para si mesma. Era um ato de fé, uma escolha imbuída de amor. Ao dar um passo em direção ao portal iluminado, uma sensação de ardor tomou conta de sua mão. A ideia de impedir o que estava por vir a aterrorizava. E se, ao fazer essa escolha, ela condenasse Lucas? O que quer que tivesse sido libertado pela abertura da porta poderia ser algo mais inimaginável do que a própria entidade? Uma faixa de luz cortou a escuridão, revelando visões de seu filho. Lucas estava lá, suas bochechas rosadas, o sorriso ingênuo que sempre a desarmava. Mãe, ele a chamava, a voz doce ecoando em seus ouvidos. O calor da saudade a envolveu com força. O que era essa luz? Um truque? A esperança estava misturada ao medo, como um veneno. Mas a casa não gostou da escolha dela. Um uivo ensurdecedor ecoou, provocando uma onda de vento gelado que a fez hesitar. Assim que atravessou a linha que separava os dois mundos, ficou petrificada. As paredes começaram a se contrair, uma imagem desconhecida surgiu. Uma sombra serpenteante se desenhando contra as paredes luminosas. Você fez sua escolha, Mariana. Agora, prepare-se para ver o que isso realmente custa. A entidade riu, mas o som era como vidro se quebrando, agudo e doloroso. Nesse instante, a luz começou a inchar, como uma bolha prestes a estourar. As ruas da casa se torciam e o chão sob seus pés tremia. Mariana olhou em volta, percebendo que as paredes eram agora um mosaico de rostos distorcidos, almas capturadas clamando por liberdade. Cada olhar em sua direção, cada grito abafado, amplificava a complexidade da escolha que havia feito. Ela buscou Lucas, sua figura se tornando difusa em meio ao caos. A luz que antes parecia tão esperançosa, agora pulsava em desespero. E com um impacto emocional avassalador, ela ouviu as palavras desta entidade mesquinha. Para libertar seu filho, você terá que deixar alguém, ou algo, entrar.
As sombras começaram a se contorcer com mais intensidade, como se estivessem esperando por uma oportunidade. Mariana parecia presa em uma teia invisível, onde qualquer movimento em falso poderia custar tudo o que ainda esperava. Ela sentia o ar rarefeito, uma lâmina de água gelada a envolvia. Gelada e desesperada, ela perguntou, quase em um sussurro: "O que eu preciso fazer?" A risada da entidade reverberou com força, fazendo as paredes vibrarem ainda mais. A resposta está em sua assolação, em suas próprias memórias. Para trazer alguém de volta, você deve sacrificar uma parte de si mesma. E assim, o horror de sua escolha finalmente se estabeleceu. Mariana olhou para o abismo vazio e percebia que uma parte dela já havia se perdido. E a pergunta que pulsava em seu íntimo a dominou. O que ela realmente estava disposta a deixar ir para recuperar Lucas? Em meio à crescente tempestade de sombras e luz, a resposta parecia se afastar cada vez mais. Com um grito, ela enfrentou as sombras ao seu redor. Mas o verdadeiro terror estava prestes a se revelar. O que Mariana deixará para trás? O que a luz esconde? A luz pulsava, intensa e ameaçadora, como se estivesse viva. A tempestade de sombras ao redor de Mariana se agigantava, rodeando-a como um lobo à espreita. Sentia seu coração pulsar no pescoço, um tambor inquieto que rugia, contraindo e expandindo a cada segundo. Deixe a verdade entrar, Mariana. A voz da entidade se arrastava, mais insistente, mais provocadora. O sacrifício é a chave para tudo. As paredes se moviam, os rostos distorcidos pareciam clamar, suas expressões refletiam a dor e a perda. Mariana percebia que cada um daqueles rostos poderia ser alguém que havia feito uma escolha semelhante. Alguém que, como ela, buscava um amor perdido. Mas, ao mesmo tempo, sentia que cada um deles era um aviso. Se a luz mantinha a esperança, as sombras ofereciam um eco de desespero. Deixe que a luz revele seu desejo mais profundo, Mariana, instigou a entidade, com sua risada ecoando como um grito em um corredor vazio. Mariana fechou os olhos, a mente girando em um turbilhão de memórias. Momentos com Lucas, cada sorriso, cada risada se atropelavam. Era a pura essência do amor, mas ao mesmo tempo uma lembrança agonizante. O que ela teria que abrir mão? O que poderia ser mais valioso que ele? A luz pulsava, chamando por ela com um brilho quase hipnotizante. A verdade está nas suas mais sombrias recordações, na dor que você guarda. É um nome, uma voz, um rosto. A entidade soava como uma serpente, sibilando sussurros ao ouvido dela. E então, como um relâmpago, a memória de sua mãe veio à tona. A dor do abandono, os momentos em que a perda consumiu seu coração. Mariana engoliu em seco, sentindo o peso daquela memória, um fardo que ela não havia conseguido tirar das costas. A ideia de soltar essa dor, de abrir mão dessa parte dela para recuperar Lucas, era uma faca cortante em seu peito. Sacrifique o que mais teme, Mariana. A luz precisa de um tributo. O amor de uma mãe é o mais forte de todos. Enunciou a entidade, e com cada palavra, Mariana se sentia mais enredada. O chão tremeu e ela quase caiu, a sombra se aglomerando perto de seus pés, como unhas afundando na terra. Os rostos começaram a se silenciar, esperando, temerosos, ansiosos pela sua escolha. Ela precisava decidir. O que era mais importante? A dor de perder Lucas ou a fraqueza de seus próprios demônios? Se você quiser, apenas um nome, um rugido, fazendo o ar vibrar. Mariana olhou para a luz novamente e, por um instante, sentiu uma onda de coragem. Começou a falar, mas as palavras se embaraçaram na garganta. Não conseguia deixar sua mãe para trás. Não poderia ser essa a forma de trazer Lucas de volta.
O amor não deveria ser construído sobre um sofrimento alheio, não deveria ser usado como moeda de troca. As sombras avançaram, um riso baixo e cruel se ergueu. Você ainda não entendeu, Mariana. A escolha não é somente sua, o tempo está se esgotando. A luz pulsava freneticamente, um apelo desesperado. O chão parecia se abrir, abrindo um abismo sombrio. As paredes se encurtaram e a resposta que ela buscava se tornava cada vez mais distante, uma miragem. O que você deixará ir? O que você deixará entrar? E um pensamento cortante invadiu sua mente. Aquela voz que a atormentava não era apenas a entidade, era a sua própria fraqueza, o medo que sempre a seguiu como uma sombra. Uma parte dela queria abrir mão de toda a dor, mas outra parte estava petrificada na ideia de perder mais. Uma nova escolha se desenhava em sua mente, um caminho desconhecido, talvez a única chance. Mariana respirou fundo, os olhos brilhando com a luz pulsante enquanto as sombras pareciam uivar de raiva. Está feito, eu não vou deixar nada entrar, mas e se eu lutar contra isso? A casa tremeu, a luz quase se apagando. O que acontecerá agora? As sombras seriam derrotadas ou sua escolha a levaria a um destino ainda mais devastador? A pergunta pairava no ar pesado, como a expectativa pulsante da luz. O verdadeiro terror ainda não havia se revelado. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a casa estivesse reagindo à sua negação. A pulsação da luz intensificou-se, continuava a engolir as sombras enquanto as risadas sombrias ecoavam ao redor dela. A entidade encapuzada se apresentou sobre a luz tênue, seu rosto se deformando em uma expressão de desprezo. Você se acha forte, Mariana? Lutar contra a escuridão não é uma escolha, é um ato de desespero. A entidade sibilou, as palavras arrastando-se como um veneno. Mas, em um lampejo de coragem, Mariana percebeu que tinha algo que a entidade não possuía, o amor genuíno por Lucas. Essa força pulsava em seu coração como um farol. Seu desespero não é meu combustível, ela declarou, a voz firme e determinada. Cada sílaba era uma arma contra a escuridão que a cercava. A entidade hesitou, a risada se interrompeu por um segundo. Aproveitando a oportunidade, Mariana fechou os olhos e começou a pensar em Lucas, em todos os momentos que havia passado com ele, em seus risos, suas brincadeiras e o amor incondicional que sentia. Aquela luz vertebral da protegida justificada cresceu, iluminando o espaço em sua mente. Eu não tenho medo de você, ela gritou, e esse grito reverberou pelas paredes como um trovão. As sombras começaram a recuar, tremendo, como se a luz os queimasse. Mariana sentiu uma onda de poder fluindo por seu corpo, vazando de suas memórias, de seu amor. Eu vou salvá-lo. Uma nova determinação afloriu em seu peito. A entidade se agitou, um espectro de raiva e desdém. Você acha que pode se opor a mim? A maldição começa e termina em você. Você é um reflexo do que temia a sua ancestralidade, e agora algo será cobrado. Mariana não hesitou. Ela tinha algo a perder, mas jamais se deixaria aprisionar pela culpa ou pelo medo do que a maldição poderia fazer. O amor transformava tudo. Mate-me ou deixe meu filho em paz. Sua voz ecoou com um poder que a surpreendeu. A casa respondeu com um tremor, como se estivesse dividida entre a luz e a escuridão. Estou apenas começando, a entidade disse, sinistra, e as sombras tornaram-se frenéticas, tentando retardar o que estava por vir. Mas Mariana manteve seu foco. Não tinha certeza do futuro, mas sabia que a força do amor era poderosa o suficiente para reverter o ciclo maligno que seu sangue havia carregado. Com a determinação renovada, Mariana começou a murmurar as palavras que a benzedeira havia ensinado, enternecendo uma conexão com sua avó.
Olhando para a caixa ancestral que agora pulsava em suas mãos, ela sentiu o tempo e sua ancestralidade se entrelaçando. As memórias dos rituais de sua avó surgiram, visões de força e vulnerabilidade se unindo. Eu reivindico meu destino. Assim que as palavras se formaram, uma onda de luz explodiu, rompendo as correntes invisíveis que a mantinham aprisionada. A casa gritou, o próprio espaço estava agonizando sob a luz crescente que emanava dela. As sombras se retorciam, buscando refúgio nas frestas. Você não pode! A entidade gritou, mas era tarde demais. A luz engoliu as sombras, afogando-as em um fluxo de energia que parecia decompô-las. Mariana sentia como se a casa estivesse viva, rodopiando, girando por causa de sua nova determinação. Cada grito que saía de sua boca era um eco de vitória, e a própria estrutura parecia reconhecer sua força. As paredes começaram a desmoronar. Os ecos de risadas infantis agora se tornavam gritos, mas não eram de Lucas. Eram ecos de outros que tinham sofrido sob a maldição, suas almas sendo libertadas pela decisão corajosa de Mariana. Ela estava quebrando o ciclo. As últimas sombras se desvaneceram na luz e a casa finalmente se calou. Mariana respirava pesadamente. O peso de tudo ainda a atingia, mas havia uma nova sensação de leveza. O que sobrou do que era uma prisão agora liberava uma força pura. Então, em meio ao silêncio, uma figura familiar surgiu à sua frente. Era Lucas. O garoto estava ali, sorridente e inocente, mais radiante do que jamais poderia imaginar. Ela sentiu o amor inundar seu coração. Mamãe! Lucas a chamou, correndo em direção a ela. Seu abraço era como água em um deserto, revigorante e caloroso. O pânico e o tempo imediatamente se dissiparam, e tudo que existia era aquele momento. As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana, mas eram lágrimas de alívio, não de tristeza. A história de medo e dor tinha chegado ao fim. Você está seguro, meu amor, eu prometo, sussurrou ela, segurando-o firme. Naquele instante, Mariana percebeu que a verdadeira vitória não era meramente a derrota da entidade, mas a remodelação de sua própria vida. Ela havia desafiado a maldição, não apenas por Lucas, mas por si mesma. Ao sair da casa, que agora era mais um símbolo de superação do que um espaço de terror, Mariana sentiu o vento quente na pele. O duro caminho a levaria em frente, mas ela enfrentaria com coragem, fortalecida por tudo que havia vivenciado. E ao olhar para o céu claro, uma leve sombra passou, mas desta vez não era um sinal de desgraça. Era a promessa de um novo começo, de um amor que abraçaria todas as cicatrizes do passado sem medos. Um novo dia realmente começava. E se você chegou até aqui, não se esqueça de inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso é essencial. Comente suas reações e teorias sobre o final, sua opinião é muito importante. E, por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância dessas ações.